Próxima atração no canal 25. Sejam bem-vindos a mais um programa do Tempo de Reflexão. Hoje estamos gravando aqui, diretamente aqui da nossa estrutura, do nosso novo prédio, Rua do Retiro 371. Fica o convite para você, telespectador, que ainda não esteve conosco, que você tome uma decisão nesse começo do ano, nesse novo ano, que você venha nos conhecer, venha compartilhar experiências de transformação de vida. Não sei qual é a tua luta, qual é a tua adversidade, não sei aquilo que tem trazido tristeza no teu coração, mas eu quero deixar aqui uma palavra de ânimo, de esperança, que Deus é um Deus que transforma todas as situações em nossas vidas. Não há situação impossível para Deus. Eu não sei aquilo que tem tirado o teu sono, que eu posso te garantir que assim como Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar qualquer circunstância que você tem eventualmente passado. E nesse programa especial eu quero falar um pouquinho sobre o dia mau. A gente vive nesses últimos tempos dias maus. E na palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 16, a palavra do Senhor nos diz assim: os dias em que vivemos são maus. Eu não sei se você já parou para pensar um pouco, telespectador, e olhou um pouquinho para a tua história, olhar um pouquinho para a tua infância, para aquele tempo onde a gente, nos domingos, almoçava na casa dos nossos avós. Eu não sei se você tem percebido como o mundo tem sido cruel com as nossas vidas, o quanto o mundo tem sido mal, o quanto o mundo tem exigido das nossas vidas, da nossa família, o quanto hoje a gente precisa correr para conquistar as coisas, o quanto a gente precisa ter paciência para a gente evitar discussão, para a gente evitar contenda. E a palavra de Deus, como é uma palavra perfeita, uma palavra completa, lá em Efésios já estava claro lá que o dia que nós vivemos é um dia mau. E nesse contexto de dia mau, e se a gente olhar para a nossa vida, a gente vê que cada vez mais a gente sofre pressão pela sociedade, por ganhar dinheiro, por pagar contas. Cada vez parece que o dia está mais curto nas nossas vidas, a gente dorme menos, a gente está menos com as nossas famílias. E a gente precisa hoje ter uma vida de coragem. A gente hoje continuar sobrevivendo, porque assim que muitas pessoas hoje vivem, elas não vivem, elas sobrevivem. A gente tem que ter coragem nas nossas vidas. Coragem muitas vezes para dizer não para as coisas que têm trazido tristeza para o nosso coração. Coragem para dizer não para tudo aquilo que o mundo quer nos vender como padrão de uma sociedade moderna. Porque se a gente não tiver uma vida de coragem, uma vida de determinação, vai ser muito difícil a gente continuar vivendo nesses últimos tempos, porque a palavra de Deus nos garante, e a nossa vida comprova isso, que esses últimos dias são dias maus. E eu queria deixar um pouquinho essa introdução para a gente pensar que é tempo da gente buscar de fato um relacionamento íntimo com Deus nesses últimos tempos. É tempo da gente olhar para a nossa vida e buscar Deus dentro da nossa história, porque é Ele que pode fazer que os nossos dias sejam um dia de paz. Que apesar daquilo tudo que está criado no mundo, toda aquela estratégia do sistema do mundo para atingir a nossa vida, as nossas famílias, com Deus ainda é possível a gente viver em paz, viver de uma forma diferente, participando de tudo isso que o mundo prepara para as nossas vidas, mas passar por tudo isso. E é essa palavra que eu quero deixar no teu coração para que você olhe para a tua vida, telespectador. Porque Deus para nós precisa estar muito além, muito acima das religiões, das tradições, dos nossos credos. Tem que estar muito além das nossas discussões doutrinárias. Deus tem que estar dentro do nosso coração. Deus tem que fazer que os nossos dias não se tornem dias maus, mas que se tornem dias de paz, dias de alegria, dias de felicidade. E tem algumas características hoje que quando chega o dia mau, eles nos abalam, eles nos tiram do eixo, eles trazem para nós, e esse é o grande objetivo dos dias maus, eles nos trazem insegurança, preocupação, ansiedade. E uma da característica que o dia mau tem quando ele chega nas nossas vidas, que ele é cruel. Quando chega má notícia, quando eventualmente vem uma discussão dentro do teu casamento, quando vem uma contenda no relacionamento com seus filhos, quando vem a perda do emprego, quando vem a perda do negócio, o dia mau ele é um dia cruel, onde ele não está nem um pouco preocupado com os teus sentimentos, ele não está nem um pouco preocupado com aquilo que você vai passar em função dessa situação.
Então, uma primeira característica do dia mau é que é um dia cruel, é um dia traiçoeiro, ele nunca avisa quando ele vai chegar. Às vezes você está com a tua vida toda planejada, a gente está começando mais um ano, a gente tem esse dever de casa de projetar a nossa vida, o nosso novo ano, e quando menos a gente espera, a gente recebe uma notícia que nos abala. Algum ente querido que faleceu, alguma doença que de repente apareceu dentro da nossa família, que atingiu um amigo próximo, ou de repente chega uma notícia de que você foi dispensado do teu trabalho. Então, telespectador, a gente nunca sabe quando o dia mau vai chegar nas nossas vidas. É por isso que a gente tem que ter uma vida de intimidade e de relacionamento com Deus. Eu tenho dito aqui para o TR, para as pessoas que caminham conosco, que se você tem ou busca intimidade com Deus apenas nas reuniões, no tempo de reflexão, você corre um sério risco de ser alcançado pelos dias maus e ser abatido muitas vezes pelos dias maus. Como o dia mau não tem hora para chegar, não tem dia para chegar, é importante que a gente tenha a nossa vida pautada num relacionamento íntimo e diário com Deus. Desde quando você acorda, telespectador, quando você volta a descansar no teu leito, é importante você ter a consciência que Deus está contigo todos os momentos da sua vida. Mesmo quando você está descansando, a palavra de Deus nos garante que Deus tem guardado o nosso leito, tem guardado a nossa família. E muitas vezes a gente tem um relacionamento muito distante com Deus. Ele está do nosso lado e a gente nem percebe de que Ele está nos guardando, nos protegendo, está nos guiando, está nos trazendo livramento de tantos perigos que está aí fora, onde a gente menos imagina no trânsito. Essa onda de assalto que nós temos, de sequestro. Essas pessoas hoje que não têm outro objetivo senão lançar mentira contra as nossas vidas. E Deus tem nos protegido, Deus tem nos blindado de todas essas pessoas, de todas essas situações que o mundo se levanta para poder atingir as nossas vidas e fazer com que o dia mau atinja a nossa vida. Então é importante para que você combata o seu dia mau, telespectador, que você tenha de fato uma vida com Deus, uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade. A gente tem visto aqui que Deus é um Deus amoroso, é um Pai, é aquele que está sempre disposto para poder nos ajudar nas situações adversas das nossas vidas. Então não tem outra saída para você, telespectador, como é ter os dias maus na tua vida, se não poder seguir o Senhor Jesus, poder dar uma oportunidade para que de fato Deus faça sentido na tua vida, porque senão dificilmente a gente vai conseguir encontrar paz, encontrar felicidade em tudo aquilo que está armado pelo sistema do mundo para poder atingir a nossa vida, atingir a nossa família. E o dia mau hoje ele é um grande ladrão na vida das pessoas, ele rouba a nossa paz, ele rouba a nossa esperança. Quando chegam as notícias ruins nas nossas vidas, a gente entra em pânico. E é justamente essa missão, essa função que o dia mau tem. Roubar a nossa esperança, telespectador. E nós podemos ter a convicção de que o grande objetivo do dia mau é roubar as nossas esperanças, roubar o nosso amanhã, roubar a alegria dentro das nossas casas, roubar muitas vezes os planos e os projetos que nós estabelecemos para as nossas vidas, porque quando o dia mau vem, a gente deixa de lado tudo aquilo que a gente idealizou para as nossas vidas e a gente começa a focar nossa atenção no dia mau. E aí o diabo, como ele faz parte desse contexto tudo, ele começa a lançar mentira na minha mente, ele começa a lançar mentira na sua mente, e a gente começa a viver a nossa vida dentro do dia mau. E aí, como a gente deixa envolver por essas situações, um dia mau, ele traz uma notícia, isso causa aflição nas nossas vidas e a gente começa a criar uma série de circunstâncias, uma série de cenários que não existem e a nossa mente começa a trabalhar no sentido de trazer outros danos além do dia mau que chega nas nossas vidas e aí nós nos desestabilizamos, aí nós perdemos o nosso centro, aí causa tristeza nos nossos corações. E eu quero deixar para você, telespectador, essa mensagem de que Deus é um Deus que pode, junto com você, combater todos os seus dias maus. Como Ele é um dia que não tem hora nem prazo para chegar, telespectador, é importante que você esteja ao lado do Senhor, que você abra a tua vida, abra a tua agenda e coloque Deus no centro na tua vida, num lugar de honra.
que você coloque Deus como prioridade máxima na tua vida. E quando a gente fala de colocar Deus em prioridade máxima, não quer dizer que você tem que estar, por exemplo, aqui no tempo de reflexão todos os dias, todas as horas. Mas é que você acorde logo de manhã e apresente o seu dia para Deus e fale assim: Senhor, eu quero que o Senhor esteja do meu lado nesse dia. E apresente a tua agenda em branco para Deus, queridos. Fala assim: Senhor, quais são os seus planos, os seus projetos para os meus dias? Entregue a proteção do teu dia para Deus, queridos. Que Ele te blinde de todos os dias maus que eventualmente ainda vai chegar na tua história. Lá em Efésios diz que os dias que vivemos são dias maus. E a Bíblia nos aponta que cada vez mais os dias serão maus, porque isso é bíblico. Eu lembro da minha infância, a gente podia andar livremente aí pelas ruas, não tinha hora, não tinha preocupação. A gente podia ir para São Paulo com os nossos pais, a gente não tinha nenhuma preocupação com assalto. Hoje você tem a preocupação de deixar os seus filhos andar na rua, você tem a preocupação de deixar os seus filhos irem ao shopping, você tem que monitorar aquilo que seus filhos vêem na televisão, você tem que monitorar. Eu me lembro quanta inocência havia na minha infância. Não havia maldade nas nossas brincadeiras. E a gente olha hoje as crianças, desde cedo as crianças já estão comprando armas de brinquedo, espadas, as pessoas estão se fantasiando de super-heróis, as pessoas estão se envolvendo com tanta armadilha criada pelo mundo, que é justamente para trazer também para a vida dos nossos filhos, das nossas crianças, o dia mau. Então fica aqui esse primeiro bloco para a gente pensar um pouquinho qual é o sentido que Deus tem feito nas nossas vidas, qual é o sentido que Deus tem feito na nossa história, como é que Deus tem participado dos dias maus. Sabe para quê, telespectador? Para que os dias maus... Porque o problema do dia mau não é que ele vem e vai embora. Ele vem, deixa marcas profundas no nosso coração, depois ele passa. E depois a gente tem uma série de dificuldades para tratar das nossas feridas, tratar das nossas marcas, um coração sangrando. Então essa palavra que eu queria deixar no primeiro bloco. Eu vou pedir licença num rápido intervalo, na volta nós retomamos e vamos desenvolver mais esse tema, falando um pouquinho sobre o dia mau e qual é o perfil e qual é o sentido que Deus tem feito na nossa história. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso tema de hoje é o dia mau, aquele dia que a gente nem sempre quer que chegue nas nossas vidas, mas a gente não tem nenhum poder para impedir que o dia mau chegue na nossa vida, né? Aquela notícia triste, de repente uma doença nos nossos familiares, uma perda de emprego, uma contenda dentro do nosso relacionamento, uma contenda dentro da nossa família. Então hoje a gente está abordando esse tema, os dias maus, como é que eu lido com os dias maus das nossas vidas. E deixar um pouquinho para você pensar por que o dia mau nos abala tanto. Por que quando nós recebemos uma notícia não tão boa, e muitas vezes uma notícia que nem sempre corresponde à realidade, por que quando isso entra pelos nossos ouvidos, isso entra no nosso coração, isso faz um estrago muito grande na nossa vida. Porque quando chega o dia mau na nossa história, telespectador, a gente tem a consciência de que nós não somos nada e não podemos evitar que o dia mau chegue nas nossas vidas. E quando ele chega, a gente fica sem ação. Nós não temos controle da situação. Quando o teu telefone toca, fala, uma pessoa que você tanto amava faleceu. O dia mau te traz um estrago tão grande porque era uma pessoa que você amava, que talvez se você tivesse condição, você ia impedir que essa notícia chegasse para você, mas infelizmente você não tem controle sobre isso. Quando você perde teu emprego, teu trabalho, que todos aqueles teus planos estavam balizados dentro daquela tua renda, dentro do teu trabalho, e de repente chega a informação, você perde o chão, e você não pode fazer absolutamente nada para mudar aquela notícia que chegou na tua vida. É por isso que o dia mau causa tanta agonia nas nossas vidas, porque mostra a nossa impotência, mostra que de fato a gente não pode fazer nada para lidar com aquela situação que chegou. O que a gente pode fazer é nos posicionar de uma forma diferente
para que a gente possa não sofrer além daquilo que a gente precisa sofrer nos dias maus. A gente sempre tem dito aqui que nós não queremos aqui super-heróis, pessoas que não têm sentimento, que não têm coração. Pelo contrário, telespectador, quando chegar uma notícia ruim para você, que isso de fato seja uma notícia que mexa com o teu coração, você tem que sim abrir teu coração para Deus, você tem que chorar, porque você tem sentimentos. Você é um ser natural criado por Deus, dentro da tua alma há uma área específica que são os seus sentimentos. Parar com o negócio que homem não chora, que você tem que ser duro, falar que quem é com Deus é um cara forte, isso tudo é hipocrisia religiosa. Nós somos seres dependentes de Deus, nós somos pessoas frágeis, é por isso que Deus tem cuidado da minha vida, tem cuidado da tua vida. É por isso que Deus ele não descansa, telespectador, de olhar para a minha vida e para a tua vida com os olhos especiais, com uma atenção especial. Você que é pai, você que é mãe, mesmo quando os nossos filhos se casam, que eles vão embora, o quanto nosso coração continua apertado, preocupado, como é que será que eles estão bem, como é que eles estão passando. E muitas vezes a gente insiste com aquelas visitas só para a gente monitorar como é que as coisas estão acontecendo, e com Deus é a mesma coisa, telespectador. A nossa vida é uma vida de dependência. A discussão é de quem a gente tem dependido na nossa vida. Será que a gente tem dependido das notícias boas do mundo ou a gente tem dependido de Deus? Quando as notícias más chegam nas nossas vidas, qual é a nossa primeira reação, telespectador? Depois a gente aceitar, a gente assumir o dia mau, a notícia ruim, qual está sendo o nosso próximo passo? Em quem a gente tem confiado? Em quem a gente tem buscado o nosso conforto, o refrigério para a nossa alma? Muitas vezes a gente, quando chega o dia mau, a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, a gente quer brigar, a gente não aceita. E não tem como, telespectador, o dia mau, quando ele chega, você não tem opção. Você é obrigado a aceitá-lo e aí você tem a decisão de quem você vai recorrer para que de fato a gente possa fazer com que o dia mau não cause um estrago além daquilo que ele possa trazer nas nossas vidas. Lá em Salmos, no capítulo 31, versículo 15, diz assim: nas tuas mãos estão os meus dias. Isso que o salmista Davi está dizendo. Senhor Deus, nas tuas mãos está a minha vida. E eu deixo aqui para a gente pensar um pouco. Onde está a nossa vida, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança? Será que de fato a nossa vida está nas mãos de Deus? Será que de fato a gente confia integralmente a nossa vida nas mãos de Deus? Será que muitas vezes a gente não tem confiado em situações que muitas vezes não traz nenhuma segurança para nós, e por isso que às vezes a gente fica aí patinando na vida, a gente fica patinando nos nossos sonhos? O salmista deixa muito claro assim: nas tuas mãos estão os meus dias. E quando Deus te criou, telespectador, e quando Deus me criou, Deus nos criou seres dependentes. Teu cônjuge chega na tua casa e fala: nosso casamento está acabado. O que você pode fazer, telespectador? Você vai depender dele voltar atrás, de se arrepender, ou você vai entregar essa situação na mão de Deus e falar: Senhor, casamento é um projeto do teu coração, eu não aceito esse roubo na minha vida. É esse posicionamento que a gente tem que olhar e temos que nos achar dentro dos caminhos que a gente tem trilhado depois que os dias maus cheguem nas nossas vidas. A nossa dependência, a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho tem que estar depositado no altar do Senhor, porque é Ele que pode todas as coisas, é Ele que pode reverter aquelas situações que muitas vezes a gente não vê mais saída. E é por isso que a gente precisa estar sempre atento, telespectador, para os dias maus. A gente tem que sempre estar atento no nosso caminhar com Deus. Tantas pessoas que vêm e voltam no tempo de reflexão, as pessoas estão passando por lutas, e aí elas sabem que o tempo de reflexão é um ministério onde nós pregamos a verdade, nós pregamos a intimidade com Deus, e as pessoas vêm, se arrependem dos erros, caminham um pouquinho e de repente o mundo puxa elas para fora e elas vão embora, e aí de novo elas vão conviver com os dias maus da sua vida, e de novo elas vão começar a patinar nas suas vidas, e aí depois elas voltam por um tempo para cá, e a gente tem incentivado essas pessoas a tomarem uma decisão nas suas vidas, tomar uma decisão de fato seguir os caminhos de Deus, seguir os caminhos do Senhor, porque é um caminho de bênção, é um caminho
de prosperidade para as nossas vidas. Os dias maus, telespectadores, são inevitáveis nas nossas vidas. Quer a gente gostemos ou não, nós sempre vamos ser obrigados a conviver com os dias maus. E o que eu deixo essa mensagem principal e a essência dessa mensagem, desse programa, aonde está colocado a nossa vida? Será que de fato Deus faz sentido na nossa história? Será que de fato a nossa família, os nossos filhos estão depositados no altar do Senhor? E aqui nós não estamos falando de nós sermos assim radicais, de nós sermos assim fanáticos. Não se trata de fanatismo ou de radicalismo, telespectador. Se trata do momento do mundo quando a gente está hoje, que se a gente não tomar uma decisão, a gente vai pagar preço alto demais pelos dias maus que vão chegar na nossa história. Eu convido você a olhar um pouquinho para as pessoas que você convive diariamente, como são pessoas tristes, pessoas desanimadas. Quantas pessoas você conhece, telespectador, da tua própria família, que são pessoas rancorosas, são pessoas amargas, são pessoas que não têm mais paciência, são pessoas que vivem em função do trabalho, vivem em função de ter, de conquistar, e são pessoas que tiveram a sua paz roubada. Porque é essa tendência, esse é o caminho que as pessoas tomam quando decidem relativizar as coisas de Deus. As pessoas dizem, Luciano, mas você é radical demais. Não, queridos, a gente não dá para relativizar a Bíblia. Quando eu conheci a Cristo, eu fiquei 1 ano e meio patinando, eu fiquei entre o mundo e entre o ministério, entre o mundo e o ministério. Eu retardei por 1 ano e meio as bênçãos que Deus tinha para a minha vida. Foi quando eu fui entender de que as feridas que estavam já praticamente curadas, elas começaram a ser abertas de novo, porque eu voltei a me confundir com todo o sistema do mundo. E o dia mau, quando chegava, telespectador, causava dano que deixava muitas vezes marcas irreparáveis naquela situação, naquela ocasião na minha vida. E um dia eu tomei uma decisão de me afastar, de fato, de tudo aquilo que está armado no mundo. Não deixei de viver no mundo, telespectador, isso a gente tem que entender. Uma coisa é você fazer parte do mundo, uma coisa é você viver como o mundo vive, são coisas totalmente separadas. E eu, pela graça de Deus, um dia tomei uma decisão de entregar verdadeiramente a minha vida para Cristo. E pela graça de Deus, a minha família, minha esposa, minha filha também foi tocada. E fazem 6 anos que eu estou reconstruindo a minha vida, estou reconstruindo a minha história. E hoje eu não tenho nenhum problema quando os dias maus chegam na minha casa, telespectador. Eu sei aquele que está me sustentando, eu sei aquele que tem promessa para a minha vida. Eu de fato consagrei a minha vida, eu consagrei a minha casa, a minha família no altar de Deus. E esse Deus é um Deus que está vivo, telespectador. É um Deus que te surpreende, é um Deus que traz bênção, é um Deus que quando você menos espera, Ele te surpreende. A gente tem falado aqui do nosso ministério, esse grande presente que nós ganhamos em 2014 de Deus. Eu jamais poderia imaginar que Deus pudesse nos presentear com um lugar tão abençoado como esse. A gente teve aqui na inauguração, na quarta-feira, quase 100 pessoas aqui que foram impactadas com a nossa reunião, com louvor abençoado, com uma mensagem abençoada. A gente tem visto casais chegando ao tempo de reflexão, crianças chegando ao tempo de reflexão, crianças que nunca nem sequer ouviram falar de Deus e hoje elas já estão aqui aprendendo sobre as coisas do Senhor. A gente tem conseguido ajudar casais a restaurar relacionamento, curar as marcas, as feridas, fazer com que seja de fato uma família projetada dentro daquilo que estava projetado no coração de Deus, onde há o amor de Cristo, onde há cumplicidade. E eu incentivo você, telespectador, assim como eu fiz na minha vida, de que você entregue a tua vida para Cristo, que você entregue os teus caminhos para Deus. A gente não quer tirar nada e ninguém da onde você crê, aonde que você acompanha. Nós não temos nenhuma preocupação nesse sentido. A preocupação que nós temos no tempo de reflexão é que se Deus de fato é um Deus que está vivo no teu coração. Pergunto, qual é a última experiência que você teve com Deus? Qual é o último contato que você teve com Deus? A gente vive uma vida corrida, telespectador. A gente não tem tempo para orar, a gente não tem tempo para vir passar 1h30 aqui para ouvir testemunho de transformação. E muitas vezes, você vindo ao tempo de reflexão, você vai ouvir testemunho de pessoas
que passaram muitas vezes por aquilo que você está passando, telespectador, e que Deus fez uma grande obra de transformação na sua vida. E Deus é um Deus, a palavra de Deus diz assim, Jesus diz assim, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Então, para que a gente possa ter e iniciar as experiências com Deus, a gente tem que dar o primeiro passo. E é por isso que a gente insiste, assim, com uma certa preocupação de não ser assim, chato com você, de que você tome uma decisão de vir conhecer o nosso trabalho. Que você se fortaleça para você combater os dias maus da sua vida. Para que quando os dias maus chegar na tua história, dentro da tua família, que você esteja blindado pelo coração de Deus. É essa mensagem que eu queria deixar no teu coração, incentivo a você a buscar de fato Deus na tua história, telespectador. Buscar Deus quando chega o dia mau, o quanto você tem se abalado com o dia mau, o quanto essa notícia que você está ainda vivendo ela, essa adversidade que você ainda está passando, essa tempestade que ainda chegou na tua vida, como é que você tem vivido, telespectador? Será que você tem de fato confiado em Deus? Ou será que ela tem balançado o teu barco, que você não vê mais saída, que você está desesperado, muitas vezes tem pensado em desistir de tudo? Tem pensado em desistir do teu casamento, da tua vida profissional, tem pensado em desistir dos teus filhos, dos teus sonhos, da tua alegria, da tua felicidade. Não faça isso não, telespectador. Dê uma chance para que Deus mude a tua história. Dê uma chance para que Deus entre na tua vida e possa fazer tudo diferente. Você vai ver que Deus tem poder para isso, telespectador. É por isso que você precisa dar o primeiro passo. Nós estamos reunidos aqui na Rua do Retiro 371, às terças e quintas-feiras, 8 horas da noite. Seria uma alegria poder te receber, te apresentar minha esposa, minha filha, te apresentar o Wagner, a Liliana, esposa do Wagner, do Eduardo, Yara. São pessoas que, como eu, um dia foram alcançadas pelo amor e pela graça de Deus. E que encontraram no tempo de reflexão um ministério acolhedor, onde o amor de Jesus fala mais alto. Então fica aqui, telespectador, esse programa especial no teu coração. Combata o dia mau. Não se abale com o dia mau. Se fortaleça no Senhor nos dias maus. Obrigado pela tua audiência, obrigado pelo teu prestígio. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.